Paz do Senhor Jesus, igreja. Paz do Senhor Jesus, igreja. Que bom rever vocês. Depois de uma quarta-feira tão feliz passada. E nós estamos aqui para mais uma quarta-feira. Glorificar o nome de Jesus. Quem crê na bênção de Deus diz amém. Amém. Graças a Deus. Nós vamos ler a Bíblia Sagrada. Abra a sua Bíblia, meus amados. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia no livro de Carta de Paulo à Igreja de Filipenses, capítulo de número 2, em nome de Jesus. Tivemos um culto ontem em São Bernardo, que eu não sei dizer se o céu subiu, se a igreja subiu ou se o céu desceu. Mas foi lindo ontem. Foi lindo, lindo, lindo. Quem viu? Quem assistiu? Glória a Deus. Filipenses capítulo 2. Glória a Deus. Santo é o nome de Jesus. Quem encontrou diz amém. Amém. Quem encontrou diz glória a Deus. Amém. Filipenses, tem gente procurando ainda. Filipenses capítulo 2. Tinha tempo que eu não vi o presbítero Pedro Pereira. Hoje Deus preparou uma oportunidade. Ele estava meio doentado, né, presbítero Pedro? Teve uma luta na saúde. Mas está aí, graças a Deus, recuperado para a glória de Deus. Eu creio que mais pessoas vão chegar, mas eu não vou esperar não. Aquilo que Deus tem, vamos entregar. É uma correria, todo mundo cansado. Se a gente deixar para pregar em cima tarde, termina o culto tarde, fica ruim, né, meus amados? Não gosto de demorar. Filipenses capítulo 2, verso 9. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Preste atenção no verso 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Então tem três pontos que eu vou falar aqui. No nome de Jesus no céu, o nome de Jesus é poderoso no céu, na terra e embaixo da terra. Tem outro lugar? Os três principais pontos de vida: vida humana, vida celestial e vida na prisão. O Senhor manda em tudo e em todos. Senhor Jesus, nós cremos no poder da sua santa e doce palavra. Fale conosco, meu Deus, para a honra e para a glória do teu poderoso nome. Nós cremos, ó Pai, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, deixa eu ser bem rápido para os irmãos entenderem aqui, já vou orar por vocês na sequência. Olha, João escreveu que Jesus fez parte da criação, que nada do que foi feito teria sido feito sem a presença de Jesus. É assim ou não é? Que ele participou da obra da criação. Moisés, quando escreveu o livro de Gênesis, inspirado pelo Espírito, deixou claro para nós, quando ele diz assim, ó, Deus disse, haja luz e houve luz. Haja porção seca e existiu porção seca. Mas quando o Senhor foi criar o homem, ele diz assim, façamos o homem. Ele não foi sozinho para essa obra. Ele convida todos os céus, em especial o Filho, que era o Verbo de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, envolvidos na obra da criação do homem. Façamos a nossa imagem, a imagem de Cristo. Meus amados irmãos, por que houve a necessidade da criação do homem? Diz a Bíblia, meus amados, que o Senhor, Ele criou os céus e lá em cima a glória era grande, o louvor. E Ele criou um dos seus grandes anjos, que caminhava no meio de pedras afogueadas. A glória desse anjo, chamado Lúcifer, era tão grande,
que ele se achou no lugar de Deus. O Filho vivendo de forma discreta no céu, esperando o momento da manifestação, mas Lúcifer não suportou a glória que veio sobre ele. Irmãos, a glória que vem sobre o homem, ele tem que ter cuidado para manter o equilíbrio. A glória, quando vem sobre uma mulher, Deus começa a usar, Deus começa a abrir as janelas do céu. A pessoa tem que ter cuidado para não se exaltar. Quando ele atinge, ele chega, ele alcança um cargo na igreja, ele tem que ter cuidado para não pisar. Ele deve ser o mais humilde da igreja. Quando você chega ao pastorado, ao presbitério, você deve ser aquele mais humilde da igreja, porque Deus viu que você aguenta mais pedrada, que você tem que aguentar mais pisada. É para isso que Deus nos chama. Mas tem pessoas que quando a glória vem, ele cresce junto com a glória. É Lucifer, é o espírito de Lucifer que predomina. Quando ele começa a destacar, ele começa a querer pisar nos demais. E ele quer roubar a glória que é de Deus. É fácil você perceber quem é de Deus e quem não é. Quem prega e quer roubar a glória para si, não é do Senhor. Quem canta e quer roubar a glória para si, não é do Senhor, pertence ao espírito de Lúcifer. Porque quem é de Deus transmite a glória, canaliza a glória. Talabassúria. Ele não quer glória, a glória é de Deus. Pedro, quando cura o homem na Porta Formosa, alguém olha para Pedro e diz assim: por que está olhando para mim? Como se eu fizesse isso com o meu próprio poder. Foi no poder de Jesus que esse paralítico andou. Lúcifer se levanta lá em cima, e ele era tão luz, e a luz, oh, irmãos, olha para cá, a luz chama atenção. Ele era um anjo de luz. Ele consegue, irmãos, ofuscar a glória de Deus em uma terça parte dos anjos. Os anjos de Deus são milhares de milhares, são milhões de milhões, milhares de milhares. Você sabe o que é uma terça parte do céu? Atraí-lo. Ele chamou a atenção. Abandonaram Deus lá em cima e tiraram os olhos do Pai, do Filho e do Espírito Santo e colocaram em Lúcifer. Por isso que eu não me espanto com a igreja grande. Passar numa igreja e ver um grande evento e um grande pregador e uma multidão ovacionando e alguém buscando no aeroporto e alguém engraxando o sapato e alguém adorando o homem, isso não me envaidece. Eu já amadureci. Tamanho da igreja, pronúncia, técnica para pregar, não me sensibiliza. O que me sensibiliza é a manifestação do poder de Deus. Eu fui criado num meio de simplicidade. Meu pai era um homem simples e foi o meu primeiro pastor, como presbítero da igreja. Todo pai cristão é o primeiro pastor nosso. Todo pai. Por mais que ele não seja um pastor, que ele seja um cooperador, um diácono, um membro, mas para os filhos ele é um pastor. O meu pai nunca teve muita profundidade teológica para pregar, mas eu via ele orar e os demônios caírem por terra. Eu via ele orar e expulsar as legiões de demônio. Então eu não posso ter profundidade para expressar, mas a profundidade da fé está arraigada aqui dentro, está enraizada e ninguém vai tirar o que Deus colocou no meu coração. Eu posso não ter condições de debater com grandes filósofos e teólogos, mas eu quero desafiá-los em nome de Jesus, porque eles não podem tirar o que Deus colocou em mim e em você. O diabo, meus amados irmãos, então ofusca a glória de Deus lá em cima na terceira parte. E aí a minha Bíblia diz que o Senhor, capítulo 12 de Apocalipse, vamos lá para a Bíblia. Capítulo 12 de Apocalipse, é uma mensagem que você precisa de entendê-la. Não é só pula-pula não, irmão, a mensagem tem que ter conteúdo. Apocalipse capítulo 12, verso 7, eu vou ilustrar o que eu estou falando. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos
batalhavam contra o dragão. Ó, a primeira batalha aconteceu aonde? No céu. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Espera aí, esse Miguel aqui, pastor Jefferson, você vai ver falar de Miguel. Quem era Miguel na Bíblia? O príncipe do exército de Deus. Eu não estou pregando aqui, irmãos, uma distorção teológica. Eu estou pregando que esse Miguel é figura do Senhor. Isso aí. Esse Miguel é figura do Cristo. Ele não tinha manifestado. Ele não podia aparecer com o nome de Jesus. Ele se manifesta como Miguel, o único capaz de jogar o diabo para baixo. A primeira batalha acontece lá. Vamos lá para o livro de Judas. Está lá no finalzinho antes de chegar a Apocalipse, livro de Judas, versículo 9 de Judas, diz assim, olha para cá, a batalha nossa não é contra carne e sangue, é contra o diabo. Verso 9, mas o arcanjo, você não vê falar de arcanjos, você já viu falar de arcanjos? É arcanjo Miguel. Por quê? Porque ele era o único, ele era a figura do Cristo. Figura. Não é? Verso 9, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Ele não tinha manifestado ainda, no nome do Pai, ele manifesta e vence o diabo. Ele vence contra o corpo de Moisés, ele vence jogando de cima para baixo. Ele joga, esse Miguel joga o diabo para baixo. Olha para cá. O Senhor vê o céu agora, quando o Senhor joga o diabo para baixo com a terça parte dos anjos, ele vê agora a necessidade de ter um espaço, ficou vazio da adoração. Eu imagino um espaço da adoração vazio. Faltava você dando glória. O Senhor agora cria o homem, a sua imagem e a semelhança, para exaltar o nome do Senhor. Eu tenho para mim que tem um João de Barro que me acorda de manhã, 6 da manhã, quando o dia amanhece, ele bate um poste assim, bem perto do meu quarto, perto da rua, ele bate asa e ele canta. Para mim, aquele João de Barro está louvando o Criador. Os passarinhos, quando cantam, exaltam o nome do Criador. É por isso que a gente tem, quem é que percebe uma coisa? Que a gente tem muita alegria no cantar dos pássaros. Você entra numa floresta e o passarinho canta, traz paz para o teu coração, porque é um louvor a Deus. Quem já ouviu, eu estou pregando coisas que estão vindo aqui agora, irmãos, presta atenção. Quem já foi, por exemplo, na beira de um riacho, uma cachoeira, e aquela cachoeira no meio da mata, e você ouve o barulho das águas, e o barulho das águas traz paz interior, porque para mim o barulho das águas da cachoeira exalta o nome do Criador. Aleluia. É por isso que a voz dele é como o som de muitas águas. Eita, laba, subia. É como o som de muitas águas. Louva o nome. O homem foi criado para isso, para exaltar o nome do Senhor. Meus amados irmãos, só que quando o Senhor Deus, ele cria o homem, a guerra agora, ela transfere, o diabo caiu para baixo. E a guerra agora acontece agora em outra dimensão. Lá em cima foi vencido. O arcanjo Miguel lutou com os anjos e expulsou o diabo para baixo. E ele caiu aqui para baixo. E a guerra começou aqui embaixo, com a criação de Deus. Ele começou a levantar contra Caim, colocou Caim para matar Abel. O Senhor mandou espalhar e encher a terra. Ele entra em Nimrod, poderoso caçador. E Nimrod vira um poderoso caçador diante de Deus. Alguém imagina que ele era de Deus? Não, era um poderoso caçador contra o Senhor, Nimrod.
E a batalha começa aqui na terra. Irmãos, a batalha é tão acirrada, olha para cá. Não tinha essa linha aberta como tem hoje, não. Hoje nós temos linha aberta. Você lembra que há uns tempos atrás, quem nasceu aqui em 80, em 70, quem nasceu aí em 60, em 50, sabe que telefone era artigo de luxo. Era ou não era? Meu Deus, telefone era coisa de luxo. Hoje você fala de dentro da sua casa por vídeo. Nós vivemos a época da tecnologia. O Antigo Testamento também era uma época assim em que não tinha contato. Não tinha contato direto com o céu. Poucas pessoas, somente a aristocracia, os aristocratas, tinham telefone fixo na sua casa. Somente, meu Deus, os poderosos tinham os primeiros telefones celular. Nós não tínhamos isso. Na época da antiga aliança, só os homens escolhidos por Deus tinham linha direta. A grande maioria precisava de mandar recado. Eita, calabás. A maioria precisava de pegar um cordeiro, levar um cabrito diante do sacerdote, para o sacerdote oferecer em holocausto, esperar o sacerdote interceder por ele a Deus. Não tinha linha aberta. Daniel era um desses homens que tinha linha aberta. Daniel, com muito custo, pagando preço, como um eunuco, tinha uma linha aberta. Davi tinha uma linha aberta. Abraão tinha uma linha aberta. Jacó não foi fácil, mas com muita luta e com uma pedra na cabeça, ele conseguiu arrumar uma linha, uma escada, que subia e descia, e comunicava até o céu. Isso aqui é coisa terrível, é lindo. Mas escute-me, o que aconteceu? Daniel um dia começou a orar, falou: pai, me responde, estou aqui orando, eu preciso da resposta. E a linha deu ocupada, não atendeu. Daniel ligou no segundo dia, a linha deu ocupada. Ele falou: mas está acontecendo alguma coisa. Ele ligou a terceira vez e a linha ocupada. Ele ligou 21 dias e a linha ocupada. No final dos 21 dias, chega Gabriel: desculpe pelo atraso. Gabriel desce e diz assim: olha, Daniel, desculpe-me pelo atraso. Rapaz, Daniel era tão importante que Gabriel teve que explicar para ele por que atrasou. Gabriel ficou uns dias meio preso. Gabriel desceu para trazer a resposta. Olha para cá. Gabriel desceu para trazer a resposta da oração de Daniel. No caminho, aqueles demônios que estavam lutando contra os anjos lá em cima, tinham caído aqui embaixo. Em um espaço da terra, eles bloquearam os caminhos para que a bênção de Deus não chegasse até Daniel. O anjo Gabriel não conseguiu passar. Ele volta lá para cima e diz: pai, chega diante de Deus e diz: Deus, eu não consegui passar não. Já tem 21 dias que eu estou tentando passar e não consigo. Só tem um. Você não vai achar isso nos livros de teologia não. Isso é revelação. Alabaçúria. Ó, Gabriel chega assim e diz assim: ó, eu não consegui passar, e tem um problema, só tem um que pode. Sabe quem é que podia abrir caminho? O nosso Jesus na forma ainda de anjo. Ele não podia manifestar como Cristo ainda. Ele não tinha nascido de forma virginal de Maria ainda, mas ele era como anjo. Ele diz assim: ó, só Miguel pode mandar. Aí o Senhor está dizendo assim: Miguel, rapaz, não chegou nem sua hora ainda, mas vai lá. Chegou nem sua vez ainda, mas meu filho, vai lá. Incorpora aí na forma de anjo Miguel, vai lá. Ele desce, luta, abre caminho. Aí Deus, quando Gabriel está descendo, diz assim: Gabriel, você avisa para mim, por favor, Daniel, por que você demorou, viu? Senão ele vai ficar meio triste comigo. Você avisa ele. Aí Gabriel, antes de dar o recado, tem que justificar por quê. Esse é o nosso Deus. Às vezes ele demora um pouquinho, mas ele vai te avisar por quê. Você não entendeu? Você vai dar glória a Deus agora. Você vai dar glória a Deus agora, quer ver? Às vezes ele demora um pouquinho para te abençoar, mas quando ele abençoar, ele vai explicar por que ele te provou. Eita glória. Quando chegar a hora da tua vitória, ele vai explicar para você por que ele te provou.
Aleluia. A chegar assim vai dizer assim: ô Lucas, sabe aquele período de lágrimas que você passou, aquelas madrugadas que você passou e você não estava entendendo nada? Eu estava te provando para isso, para aquilo, para aquilo. Sabe por que você passou por essa luta, por aquela? É para isso, para isso, para isso, para isso. Um dia eu estava indignado com Deus. Não com Deus, mas comigo, para minha fragilidade, eu pronunciei errado. Eu indignado com minha fraqueza, e disse: Senhor, me ajuda a orar mais. Senhor, eu sou dos pastores mais fracos para orar que existe. Mais fraco para jejuar que existe. Sou dos piores. Tem homem aí, Senhor, que é muito melhor do que eu não sou digno de desatar a sandália dos seus sapatos. Tanto que esses homens oram muito mais do que eu e consagram. E eu vejo esses homens lutando, Senhor, e o Senhor tem feito coisas tão maravilhosas através de mim, na minha pouca força. Aí eu não entendia por que essa fraqueza, essa luta. Aí um dia ele me falou: porque se você conseguisse orar e consagrar o que você quer, você poderia se ensoberbecer. Você poderia engrandecer com a sua própria oração, engrandecer com o seu próprio jejum. Eu prefiro que a sua força vá na fraqueza e na minha dependência. Eu queria ser mais forte para orar, passar 3, 4 dias, 7 dias, como já vi pastor passar 7 dias. 7 dias sem comer e beber água. E não desmaiar. E quando entrar na igreja, o poder de Deus cai de um lado e do outro. Senhor, por que isso? O Senhor me mostrou muitos deles que não estão nem em pé mais. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se até o anjo Gabriel para passar precisou de ajuda, por que você acha que você não precisa? Porque se até Gabriel para dar o recado precisou de alguém para ajudar, porque você meramente pastor acha que você é alguma coisa, porque você tem cargo de presbítero, de pastor, você precisa da oração da noiva do Cordeiro. Esses dias eu fui pregar num lugar, e quando eu cheguei no lugar, eu vou contar para vocês bem claro. Fui pregar domingo no Valo Velho. Cheguei lá no Valo Velho, pastor Zé Mendes, os irmãozinhos animadinhos. Quando eu cheguei bem tranquilo, sentei, bem tranquilos, olhão regalado de coruja, seco igual olho de coruja, igual língua de papagaio. Nem sonhava que ia chorar. Aí, quando eu sentei, aí o irmão, vamos ouvir um jovem. O jovem foi cantar. Quando o jovem foi cantar, o jovem começou a tremer assim. A mãozinha tremeu. Ele não conseguia segurar o microfone, teve que botar o tripé para ele cantar. O Senhor falou no meu ouvido assim: eu sou o dono dessa igreja. Eu vou ser sincero, você está olhando para os meus irmãozinhos achando que eu não estou na vida deles? Eu estou. O Senhor falou assim: eu estou aqui, essa igreja é minha. Porque você olha para um irmão assim, igual o Tiago, você não vê Deus. Você olha para o irmão, você não vê Deus assim de forma clara. Você vai ver Deus que você vê profetizando, pulando, revelando. Se uma pessoa quietinha, você não está vendo nada nele. Mas o Senhor falou: eu estou aqui, essa igreja é minha, esse povo é meu. Aí o negão desmanchou em lágrimas. Eu comecei a chorar. Quando eu comecei a pregar, o Senhor começou a abrir o véu da palavra. Eu comecei a ficar muito alegre. Aí a voz do Espírito Santo falou: opa, estou te usando por causa deles. Não é você não, estou te usando por causa deles. A glória é dele, a honra é dele, o povo é dele, a igreja é dele. Nós não somos nada. Gabriel precisou de ajuda. Miguel, vem. Abre caminho para Gabriel passar. Gabriel disse assim: eu tenho que voltar e eu preciso da ajuda dele de novo para subir. Ninguém sobe nem desce sem a ajuda dele. Mais uma porçãozinha para você. Eu peguei mais cedo por isso. Montando inteligente. Eu já vim para o altar, que eu estava querendo pegar o altar. Mas para ele não terminar tarde. A Bíblia diz que Josué, irmão, eu nunca vi um Deus. A gente vai pregando e vai abrindo leque, né? Eu nunca vi um Deus tão bonito que nem o nosso Deus. Esse Deus
incentivou Josué. O Senhor falou assim: olha, Moisés, anima Josué, você tem a obrigação de botar as mãos na cabeça de Josué, honrar Josué, engrandecer Josué diante dos homens, para que todo mundo respeite ele. O Senhor fez isso. Depois o próprio Deus manifestou no capítulo 1, depois da morte de Josué, e fala com ele várias vezes: não temas, eu sou contigo, aonde você for eu vou, fica com a minha... O próprio Deus animando. Deus é o Deus que nos dá o desafio, mas ele fala: eu conto com você, eu acredito em você, você vai vencer. Josué foi dar uma voltinha para ver os muros de Jericó. Diz que tinha 20 metros de altura, 7 metros de largura, podia passar um carro pelo outro em cima do muro. Já que no Jael, quando ele vai olhar o muro, de repente ele olha assim, ó, um anjo com a espada na mão de todo tamanho. Você é dos nossos ou é inimigo? Ele falou assim, não vou nem ler nada não, para não tomar tempo. Ele vai dizer assim, não. Você é dos nossos ou contra? Ele fala só assim, ó, não, vírgula. Mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. A minha Bíblia diz que Josué prostra e adora. Quando Josué adora, ele fala assim: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está é santo. Qual é o anjo? Qual é o anjo que recebe glória? Quando Sansão foi nascer, o anjo, o pai de Sansão, Manoá, oferece sacrifício. O anjo falou: põe na pedra, eu não recebo. Isso é para o Senhor. Quando o anjo do Senhor manifesta para João, e João vai querer prostrar, o anjo diz assim: adore a Deus, a mim não. O muro de Jericó só caiu porque a estratégia veio do Filho de Deus, o nome que é sobre todo nome. Ele já atuava nos bastidores espirituais. O nosso Jesus já trabalhava nos bastidores espirituais, debaixo da cortina, ele sem manifestar, mas ele já trabalhava. É assim ou não é? Esse é o nosso Jesus. Aí ele nasce de forma virginal de Maria, representada no capítulo 12 de Apocalipse como uma mulher grávida. E ela dá luz um menino, e Herodes quer matar o menino, figura do diabo que perseguia, mas o Senhor escondeu o menino. Só que o menino agora, Jesus, nasce de forma virginal e cresce, porque ele cresce para ver aquele que venceu lá em cima. Aqui embaixo quem estava vencendo era o diabo. Quem sabia disso? Irmãos, a macumba, a inveja, o ódio, ninguém conseguia vencer o diabo aqui. O Senhor procurou um dos homens que pudesse vencer o diabo e não encontrou. E o diabo fez o que quis aqui na terra, mas até que veio Jesus. E o diabo, depois de Jesus ser batizado em Mateus capítulo 4, o diabo trava uma briga, querendo levar o nosso Cristo a cair, mas ele manteve-se puro diante do Pai. Ele não caiu nas contradições do diabo. Ele venceu o diabo no deserto, em oração e jejum. O primeiro Adão peca no Éden, rodeado de comida. O segundo Adão vence no deserto, no meio da luta. Ele vence o diabo aqui na terra. Ele não peca, o diabo não tem o que falar dele, porque no coração dele não tinha ódio, no coração dele não tinha rancor, no coração dele não tinha ira, no coração dele não tinha contenda. Ele exalava amor por onde passava. Ele era a rosa de Saron, o lírio dos vales. Mas aí o Senhor vence, só que ele precisava voltar. E ele precisava de deixar
uma igreja com autoridade na terra. Ele precisava de deixar um povo com autoridade sobre os demônios. E essa autoridade viria de como? Dele que venceu. Ele precisava de vir e vencer, para na autoridade dele nós pudéssemos vencer também. Aí o Senhor vem, Diácono Jael, presbítero Ortiz, separa 12 homens. 12 homens, pescadores, homens simples. E de repente o Senhor fala assim, ó, ide por todo mundo, eu não vou ficar lendo cada horário. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, curai as doenças, expulsai os demônios. O diabo olha assim e fala assim, peraí, agora não é só mais ele não. Quando ele vem, o diabo já dá o grito na sinagoga em Marcos 2. Quem é esse que veio nos perturbar? É o Filho de Deus. Ele nos venceu lá em cima como Miguel, e desce para vencer embaixo como Jesus de Nazaré, o Nazareno. Ele vence, expulsa os demônios, e ele manda os 12. Os 12 vão, prega, expulsa o demônio e volta. Aí ele fala assim, vou treinar agora 70. Lucas capítulo 10. E ele envia 70 dos seus discípulos. E os 70 saem para fazer a obra. Os senhor dizem assim, ó, cuidado. Lucas 10. Não vou nem ler, você já conhece. Eu envio vocês como ovelhas no meio de lobo. Irmão, quando é que ovelha vai ficar viva no meio de lobo? Se não for com o poder de Jesus. Quando é que uma ovelha fica viva no meio de... Sabe como é que o lobo olha para a ovelha? Pode falar para vocês? Salivando. Passando língua assim, ó, babando saliva para comer a ovelha. O Senhor disse assim, eu envio vocês como ovelha no meio de lobo. Mas por que essas ovelhas não seriam tragadas? Porque essa ovelha é ungida, é protegida, é guardada, é abençoada, é cheia. Quando você sai da sua casa para vir na igreja, a vontade do diabo era te matar. A vontade do diabo era me matar. Em quantas esquinas da estrada, viajando à noite, o diabo já parou e falou, agora eu mato esse pastor. Quantas curvas do caminho da minha vida, que ele falou, agora eu levo ele a pecar, agora eu acabo com o ministério dele, eu acabo com a chamada. Quantas reuniões no inferno o diabo já fez para te destruir, para te acabar com a tua vida, para te levar ao suicídio, para te levar à morte. Sabe por que você não morreu? Porque o Todo-Poderoso, o grande eu sou, alabasteira balas, está com a mão estendida, o Todo-Poderoso, sabe por que eu não desisti do meu ministério? Porque o Todo-Poderoso me sustentou. Sabe por que o meu casamento está de pé há 17 anos? O Todo-Poderoso me sustentou. Sabe por que eu nunca passei uma fome na minha vida? Porque o Todo-Poderoso me sustentou. Sabe por que eu estou aqui pregando? Porque o Todo-Poderoso soprou fôlego de vida nas minhas narinas. E eu vou dizer para você, Satanás, se ele estiver tomando o coração de alguém para não ouvir essa palavra, eu te digo em nome de Jesus, pode ir embora. Desse lugar tu não vai ficar. As pessoas que entraram aqui vai ouvir a palavra. Você vai ouvir a palavra, vai receber o poder dessa palavra. E Satanás não vai atrapalhar. Escute-me mais um pouco. Eu envio Lucas 10 ainda, eu estou lá em Lucas 10. Eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. E eles vão fazer a obra e o lobo não consegue matar os 70. Os 70 que foram enviados voltaram. Aleluia, quem é enviado por Deus vai e volta.
Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, ele anda e chora, mas voltará sem dúvida com resultado. Os 70 voltam. No verso 17, olha o que os 70 vão dizer para Jesus. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios nos sujeitam. Não sujeita qualquer um, não. Sujeita a quem Jesus enviou. Olha para cá. Deixa eu falar mais uma vez. Os 70 voltaram dizendo: Senhor, no teu nome, os demônios nos sujeitam. E agora eu vou entrar numa parte que você vai dar glória a Deus agora, porque essa parte aqui é linda demais. Isso aqui é coisa linda. Olha o que Jesus vai nos revelar aqui agora. Os 70 dizem assim: no teu nome até os demônios nos sujeitam. Aí Jesus vai dizer para eles assim no 18: eu via Satanás como um raio cair do céu. Ninguém entendeu nada, eu vou trocar em miúdos para você. Quando Jesus está dizendo assim, eu vi a Satanás cair do céu como um raio, ele está dizendo assim, eu já sei como é que é a batalha, é cerrada. Eu lutei lá em cima. E eu vi ele caindo. Ninguém vai entender isso. Em outras palavras, ele está dizendo assim, eu era aquele que estava lutando contra ele lá em cima e botei ele para baixo. Eu vi ele cair como um raio sobre a terra. Aí ele vai dizer assim, ó, eu estava lá em cima e lutei, e vi. Imagina Jesus de cima para baixo dizendo assim, eu via de cima para baixo, caindo na terra. E eu vi a fúria. Eu vi a fúria do diabo. Agora escute-me mais. O verso 19 é o que Jesus vai dizer. Escuta o 19. Eis que eu vos dou, vamos ler? Eis que eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões. O que é isso? Serpentes e escorpiões. O que é isso? Eu dou poder para vocês passar por cima de potestades de demônios. Porque demônios, eles se organizam, irmão. Bobo é quem fala que o reino do diabo é desorganizado. É mentira. Casa dividida não subsiste. O diabo é organizadíssimo, ele não tem pressa. É extremamente... Um demônio que ele é inferior, ele se submete ao demônio que é o seu guia, o seu chefe, que é o seu responsável, como você queira entender. Ele se submete. O Senhor está dizendo assim, na tua caminhada tu vai encontrar demônios pequenos e grandes, com menos poder e com mais autoridade. Mas eu dou poder para você passar por cima de tudo. Espera aí. Jesus vence em cima, vence embaixo e dá poder para a noiva dele passar. É por isso que a minha Bíblia diz em Mateus 16, 18, eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra que é Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se você crê e receber a autoridade de Jesus, passa por cima da macumba, passa por cima da vela preta, passa por cima do sangue de bode preto. Se você crê no poder dessa palavra, não tem para Satanás, não tem para a obra do diabo. Se você receber esse Jesus, ele não pode te tocar, ele não pode te matar. É coisa terrível, né? Irmão Luiz nem pisca. Irmão Luiz nem pisca. Ele quer esse poder, né, irmão Luiz? Eu também quero. Eu te dou poder para pisar serpentes, escorpiões, ó, e sobre toda força do inimigo, e nada vos fará dano algum. É por isso que Paulo dizia, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece.
Eu gosto da minha versão ACF, porque a maioria das Bíblias diz assim: eu posto todas as coisas naquele tem muitos. Naquele tem muitos, mas a Bíblia que eu uso na versão ACF que nós usamos, diz: eu posto todas as coisas em Cristo, que me fortalece. Eita glória! Você pode entender aqui, eu estou encerrando. Jesus venceu em cima, venceu na terra, deu poder à igreja. E para encerrar, 1 de Pedro. Aleluia. Antes de chegar em Pedro, tem um livro de Efésios, não tem? Vamos ler o Efésios capítulo 4, antes de chegar em Pedro? Efésios capítulo 4, versículo de número 8. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Qual é o dom? Ele leva o pecado, ele nos liberta do pecado e nos dá dons. Aí alguém não entende: como é que um comedor de feijão expulsa demônio? Como é que um comedor de feijão cura enfermo? Como é que um pastor que come feijão e arroz ora e Deus revela? É porque Jesus nos libertou do cativeiro e deu dons. Deu dons aos homens. Ao 9. Ora isto, ele subiu, que é, senão, que também antes tinha descido as partes baixas da terra. Ele subiu e antes desceu. 1 de Pedro 3,19. E eu encerro essa mensagem. Glória a Deus. 1 de Pedro 3,19. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os que noutro tempo foram rebeldes contra a longanimidade de Deus. Ele desceu. Está dizendo, ele também foi e pregou aos espíritos em prisão. A Bíblia, onde eu li com vocês em Filipenses, ele ganhou em cima, ganhou na terra e embaixo da terra. Ele ganhou nos 3 pontos. As almas estão presas lá em prisão, debaixo da terra. Efésios 4,19. Quem é aquele que subiu e levou o cativeiro? Ou aquele que desceu às partes baixas da terra? Ele ganha em cima, ganha na terra e ganha embaixo. Deixa eu dizer para você aqui, eu encerro dizendo para você: sabe como é que Moisés foi salvo? Por meio de Cristo. Dizendo assim, Deus levantará um varão, um profeta, semelhante a mim no meio de vós, a ele ouvireis, e eu vou ser salvo por ele. Deixa eu ir na frente. É por ele que eu vou ser salvo. A Bíblia diz que uma prostituta merecia, na lei, ser apedrejada. Sabe por que Raabe não foi apedrejada? Porque ela falou assim, me desculpa, eu fui apedrejada, mas alguém vai vir depois e vai pagar o meu preço. Ela passa com cheque, ela passa com a cédula, e depois Jesus crava a cédula da prostituta Raabe na cruz, dando libertação para ela. Davi foi salvo, porque diz assim, o Senhor, ele viu o Senhor assentado sobre o trono, até que o Senhor subjugue os seus inimigos. Ele vai dizer assim, e aquele que eu vi, o corpo dele não vai ver a corrupção. Ele está dizendo assim, aquele que vai pagar a minha conta, bactérias da decomposição não tocam no corpo dele. Ao 3º dia, ele ressuscitará. Tinha que ter o evangelho de Abraão na Bíblia. Abraão é o primeiro homem do evangelho. Porque diz a Bíblia que Jesus teve uma conversa na forma de anjo com Abraão. Eles tiveram um bate-papo, passou lá 3, 2 foi na frente e ficou para trás. Jesus na figura de anjo batendo um papinho com Abraão. E Jesus depois, para provar o que eu estou falando, Jesus vai dizer assim, alguém vai dizer, você não viu Abraão? Você não tem 50 anos e viu Abraão? Ele falou, rapaz, está por fora. Abraão já viu o meu dia. Abraão já viu a igreja. Abraão viu o meu dia e se alegrou. Abraão se alegrou ao ver a igreja como um farol. Irmãos, tudo é por Cristo. Cristo está em todo o Antigo Testamento.
em todo o Antigo Testamento a manifestação de Cristo. E é por ele que nós vamos vencer. Ele vence em cima, ele vence embaixo, ele vence em qualquer lugar. Ele passa por cima das ondas do mar. A natureza lhe obedece, ele caminha. A lei da gravidade para ele não existe. Para ele não existe tempo. Ele vai no passado, mexe no presente, mexe no futuro. Ele é o Senhor. Eu aconselho você que se diz cristão e não conhece esse Deus, a conhecê-lo um pouco mais. Ele é todo poderoso. É por isso que dizendo assim, ele venceu em cima, embaixo e debaixo da terra. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Fica de pé. Quem quer esse Cristo poderoso? Ó, irmãos, nem todos que estão dentro da igreja têm esse poder não, viu? Tem pessoas que levam uma surra do diabo, levam uma sova, mas os 70 que ele enviou, o diabo tem que obedecer. Aqueles que Deus levantou, o Senhor é com eles. E as obras do diabo não permanecem. Quem pode receber essa palavra? Quem sente que precisa de mudar para ter comunhão com esse Jesus? Então levante as suas mãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, pregamos a Tua palavra aqui nesta noite, na aclimação em São Paulo. Orabacalabaia, de calabás, surianda, labás. Confirma essa palavra, Senhor. Confirma essa palavra, meu Deus. Ô Cristo vivo. Alabalabalabaya. Faz uma obra aqui nesta noite, meu Deus. Confirma essa palavra. Revela o oculto escondido, para a glória do Teu nome, Jesus. Amém, meus amados, amém.